Olá, tudo bem? Nosso tema aqui hoje é falar sobre construindo amizades sustentáveis. Quantos amigos ou amigas você tem? Você pode me perguntar quantos amigos, quantas amigas eu posso ter. A relação da amizade é diferente de coleguismo. Quando a gente está falando de amizade, é aquele laço mais profundo de intimidade, de confiança mútua, é aquele sentido de que incondicionalmente nós podemos contar com o outro. Essa experiência ela é tão difícil, tão desafiadora, especialmente num mundo como é o nosso hoje, amplamente competitivo, em que as pessoas cada vez mais estão por si só. Construir essa experiência é desafiador, mas é muito importante. A Bíblia fala de um homem que se tornou amigo de Deus. E quando a Bíblia fala sobre esse aspecto, ela não citou nenhum outro, mas falou de Abraão. Abraão recebeu isso em memória, na lembrança de que aquele homem construiu um laço profundo com Deus. O que é ser amigo de Deus? É construir a capacidade de ouvir e estar com Deus, de obedecer a Deus. Tanto que Deus o escolheu para ser pai de uma grande nação. E ela se multiplica até o dia de hoje. Jesus, ele trata os seus discípulos, o interessante sobre isso, Jesus, ele trata os seus discípulos quando ele os chama e eles aproximam dele, como aconteceu em várias ocasiões, mas para esse tema, Jesus falou assim: olha, eu não quero que vocês olhem para mim como mestre e que vocês se entendam como meus servos, porque eu os trato como amigos. Muda toda a história. Muda toda a capacidade de relacionamento. O amigo é aquele que desenvolve a capacidade de estar junto com o outro, independente do momento. É aquele que vai socorrer o outro perto ou longe. É aquele que larga tudo incondicionalmente para estar com o outro. Ele é mútuo, ele ajuda, ele constrói, ele não destrói. A Bíblia traz uma experiência que ela se aprofunda nesse tema. Está lá no livro de Jó. A história de Jó é impressionante. Esse homem, ele construiu na vida dele uma grande capacidade de administrador. Ele se tornou um homem muito rico, o mais rico de todo o seu tempo. Ele se tornou um homem próspero de relacionamentos. Ele se tornou um homem próspero pela sua família. Mas num determinado momento da vida dele, todas essas questões que haviam sido construídas começaram a ruir. Ele perde todos os bens, ele perde a família, ele perde a saúde. E no final, se apresentam para ele os seus amigos. Olha que coisa interessante. 4 amigos se apresentam para ele, diante de tantos que estavam em volta dele. E esses que se apresentaram não moravam perto, vieram de longe para estar com Jó. E aqui começa uma grande trajetória para a experiência de todos nós que queremos construir boas amizades e experimentar sermos bons amigos também. Esses homens, eles se apresentam para Jó, sentam ao lado dele, ficam ao lado dele durante 7 dias. Eles não abrem a boca, eles não falam nada. Eles escutam Jó falando, eles se solidarizam com a dor de Jó e emprestam apenas a sua solidariedade, do seu carinho, da sua presença. Com certeza, isso começa a construir algo profundo na vida de Jó. Mas eles não se detêm, porque se eles prosseguissem assim, com certeza eles encontrariam um caminho propício para dar mais ainda segurança e um momento de transição para a vida de Jó da melhor maneira possível. Mas de repente, eles interrompem aquele momento de silêncio, de solidariedade daquela forma, e aí começam a falar. E cada um foi falando na sua sequência. E começa o mais velho e começa a falar de Jó, cobrando dele a experiência da vida dele, apontando para ele de que, por tudo aquilo que ele teve de experiência, essa situação que estava acontecendo na vida dele, com certeza, na experiência dele, ele cometeu alguma coisa de errado e por isso que ele está pagando dessa maneira. O outro toma a palavra e vai mais ainda. Jó, com certeza, em algum momento, você se tornou egoísta. E você está pagando pelo seu egoísmo. E o outro que tomou a palavra fala: Jó, com certeza você fez da sua vida, em algum momento, uma atitude como legalista.
Você quis se colocar acima de tudo e de todos, e até do próprio Deus. Mas eles nunca viram isso em Jó, mas cobram dele algo que Jó poderia ter feito na sua intimidade. Aí é uma atitude equivocada. Amigo não faz isso. Amigo não vai ao encontro para estender a mão, colocando mais um peso sobre a vida daquele que já está sofrendo, já está necessitado. Ele precisa de socorro. Até que surgiu o último, chamado Eliúde, e esse jovem veio colocando no seu discurso, desconstruindo tudo que os outros vieram falando. E ele falou daquilo que negativamente eles falaram sobre o que poderia ter acontecido na experiência de vida de Jó, o que poderia ter acontecido sobre uma visão negativa dele de legalismo, de egoísmo, mas ele fala, olha, tudo que nós temos que fazer aqui é viver de misericórdia. Não sabemos, mas mesmo que esse nosso amigo pudesse ter cometido alguma coisa que lhe trouxe todos esses desafios na vida, nós estamos aqui não para trazer um peso, nós estamos aqui para trazer misericórdia. Esse é o amigo, aquele que chega, se cala ao lado, se sensibiliza, sente as dores, sofre as dores, mas quando abre a boca para falar, fala em tom de misericórdia. Eu não estou aqui para trazer um peso, mas eu estou aqui para falar de misericórdia. Eu quero então concluir esse momento, já que falamos tanto da Bíblia, nesse sentido. Não existe melhor amigo para eu e você do que Jesus. E Jesus, nunca ele vai olhar para você ou eu pelaquilo que somos pecadores. Ele não vai colocar um apontamento e colocar e nos humilhar por causa dos nossos pecados. Mas pela misericórdia ele fala, olha, se você quiser ter uma vida nova, uma vida transformada, se você quiser se erguer, seja independente daquilo que for, seja se você estava enfermo como Jó, seja se você perdeu tudo como Jó, mesmo se você acha que está perdendo a sua família, mesmo se os outros te perseguem, tudo que possa ver, mesmo que você possa olhar não tem amigo nenhum, Jesus quer ser o seu maior amigo. E ele oferece isso a partir da sua própria vida. E ele fala, eu não vim para lhe cobrar nada, mas eu vim para oferecer a minha própria vida. E se você quiser me dar a sua vida, eu vou cuidar dela, bem, como melhor amigo. E esse é Jesus. Então, se a gente quer construir laços profundos, o maior significado de exemplo para que a gente possa seguir é aprender com Jesus. Mas os outros precisam de nós. Construa esse laço. Você não tem que ser e ter um laço de parentesco. Você tem que construir filhas com laços de amizade. Porque a amizade é aquilo que possibilita a confiança. É que a pessoa vai chegar e vai poder se abrir sabendo que você vai poder ajudar. Você vai ter que construir um laço de casamento dessa maneira, como amigo, não como aquele que seja um legalista, como aquele que cobra. Você vai viver numa relação de trabalho como amigo. E assim nós vamos fazer diferença. Se na igreja, mais ainda como amigo. Como Abraão foi chamado amigo de Deus, hoje Deus também procura ter tantos outros amigos. Eu e você, um forte abraço. Deus te abençoe.